Olá, Barreiras. Olá para você que é telespectador aqui da TV Câmara, principalmente aqueles que acompanham o programa Encontro Marcado todos os dias aqui no canal 4.3. Hoje nós vamos falar com o conceituado parlamentar aqui de Barreiras, terceiro mandato, ocupa a segunda secretaria da mesa diretora, também é professor. Quer saber quem é? Fique com a gente. Estamos recebendo aqui em nosso estúdio o professor e vereador Hipólito de Deus, que também ocupa a segunda secretaria da mesa diretora da Câmara. Hipólito, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado mesmo por a sua presença aqui. Eu que agradeço, Modesto, o seu convite. Nós estamos aqui para falar um pouco sobre o nosso mandato, né? Sobre a nossa atuação na Câmara nesses longos quase 12 anos, terceiro mandato já afindando esse ano. Então estamos aqui para falar um pouco. Eu gostaria de agradecer também à TV Câmara, que tem feito um trabalho excelente através aqui do seu programa Encontro Marcado, né, que tem trazido tantos outros parlamentares para falar, para expor a sua situação, os seus trabalhos, né? Então isso é muito importante. Professor, depois de 12 anos, é uma história que você tem no parlamento barreirense, como é que você se situa, como você analisa a sua contribuição como parlamentar aqui no desenvolvimento de Barreiras? Modesto, a gente tem tentado, né, ao longo desses 12 anos, e eu tenho assim o primeiro e o segundo mandato, que foi praticamente uma introdução na política, porque eu ainda não participava ativamente da política, era apenas um eleitor, né, quando eu me filiei e participei da primeira eleição, eu não tinha ido nem participar de uma eleição de associação, eu era uma pessoa totalmente fora dessa parte política. Então, a partir desse momento que eu Você fazia algum trabalho social, não? Esse trabalho social, eu sempre tive um contato, mas eu nunca tive aquela expectativa ou aquela ansiedade de ser um candidato ou ser eleito. Então, isso surgiu assim de repente, na época, a deputada Jusmaria, a deputada estadual, estava indo para o federal e em 2006 ela me fez esse convite. E quando eu disse para ela que eu estava ali à disposição para contribuir com a eleição dela, e depois ela também me franqueou que eu poderia estar sendo um futuro candidato a vereador dali daquela comunidade do Moro, que é o bairro Santa Luzia. E eu, naquilo, me dispus, me franqueei a contribuir, a ajudar ela naquela eleição de 2016, e 2007, na verdade, eu me filiei ao partido PTC, que foi ela que me apresentou esse partido, é o partido que eu estou até hoje, e a gente dentro Não mudou de partido ainda? Não, graças a Deus, e nem o número mesmo. Então, assim, eu tenho tentado contribuir com o desenvolvimento da cidade, colaborando com os projetos que as gestões têm mandado para aquela casa, a gente tem discutido, tem votado, tem colocado emenda, tem, assim, buscado de alguma forma, contribuir para o desenvolvimento da cidade. E nesse mandato agora do prefeito Zito Barbosa, que é um mandato que dispensa comentário, como você fala, que tem assim, veio para poder mudar a realidade da cidade, né, da região, e a gente tem também contribuído para isso. Então, eu acho que eu tenho feito o meu papel como Você analisa de forma positiva a sua participação? Positiva, porque a gente tem feito, eu acho que isso também é uma resposta que o povo tem dado, porque eu fui candidato a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez e nunca perdi uma eleição. Então, isso prova que nós estamos no caminho certo e estamos também contribuindo para o desenvolvimento da cidade. Como foi esse processo de migrar do setor educacional para a política? Não foi um choque? Como é que o senhor... Na verdade, no início, logo ali, eu achava que seria uma coisa assim, muito mais atuante, principalmente na comunidade onde eu moro hoje, que é o bairro Santa Luzia, que eu poderia mudar muita coisa assim rápido como eu imaginava e como o povo realmente precisava. E eu tive aquele choque após a minha eleição, que eu encontrei assim diversas situações, né, empecilhos que às vezes eu não conseguia fazer aquilo que o povo queria, aquilo que a comunidade precisava. Então eu fiquei assim um pouco chocado com isso, eu até pensei em não dar mais continuidade, né, no processo, não sair mais candidato devido a essas questões, porque eu achava que eu ia poder fazer mais pela comunidade, e a gente sabe que o vereador, ele reivindica, ele legisla, ele fiscaliza, ele leva as reivindicações da comunidade para o gestor. E os gestores... Mas o poder da caneta é do gestor. É do gestor. Então, assim, naquele momento eu fiquei um pouco
frustrado, né? Mas eu fui me adaptando e tentando pegar aquilo de melhor que eu podia fazer e continuar fazendo. E graças a Deus eu fui me adaptando a esse sistema. E tenho muito que aprender ainda, Modesto, dentro do sistema político, porque ele, inclusive, muda sempre, né? Mas a gente está aí fazendo a nossa parte da nossa contribuição. Vereador, além disso, você sofreu alguma decepção na questão de ser político, com a política? Não, eu não sofri decepção. Eu fiquei um pouco, assim, mais preocupado de ser uma pessoa de resolver alguns problemas. E eu não consegui. Então, quando isso não acontece... Então, isso para o senhor foi frustrante. Foi. E quando isso não acontece, você também fica sem saber o que fazer, que resposta você vai dar para as pessoas que lhe procurou, que lhe levou essa reivindicação, essa ou aquela. Então, assim, na verdade, a minha participação na política, ela tem, assim, me dado um grande ganho, assim, de maturidade, de aprendizado, de colaboração também para as pessoas que têm procurado, para a região, para a comunidade, tanto que esse mandato é um dos melhores que eu estou tendo, porque a gente está podendo participar mais. As nossas reivindicações estão sendo mais atendidas. O prefeito Zito tem feito da cidade, né, para a cidade de Barreiras, tanto na zona urbana quanto na zona rural, coisa que há 20, 30 anos atrás não foi feito. Então a gente percebe que a gente tem feito a nossa parte junto com o gestor e, assim, eu espero que a gente continue fazendo isso, porque ainda tem muita coisa para se fazer. Então, assim, de certa forma, eu fico feliz por Deus ter me dado essa oportunidade de estar fazendo parte da política de Barreiras e ter deixado ali um legado aqui na cidade de Barreiras. Está muito diferente de 2007, esse mandato, o seu último mandato, agora entrando no ano 2020, qual a diferença que o senhor quando entrou para agora? A questão do processo político. Muito grande. Principalmente a questão, você está falando a questão eleitoral, partidária, sim, né? Certo. Muito, muito grande. Porque quando eu me filiei no partido do PTC na época, nós fizemos uma coligação com 2 ou 3 partidos e elegemos 3 vereadores, né, do PTC naquela ocasião. Nesse momento político, hoje, assim, eu tenho inclusive me informado muito sobre as mudanças, sobre as resoluções que têm assim, mudado o regime de como é que vai ser as eleições para 2020, e eu tenho percebido o seguinte, que há uma certa dificuldade, né? Principalmente aos candidatos novos que não estão no mandato. O senhor fala na alteração da legislação, da legislação eleitoral, né? Sim. Principalmente com o fim das coligações agora, que realmente eu acho que dificulta muito para a questão dos vereadores, não é isso? Com certeza, porque assim, eu na minha época, quando eu fui para a eleição, eu não imaginava essa questão, eu não pensava nisso, né? Hoje eu já penso de uma forma mais delicada, porque eu converso com muitos pré-candidatos que ainda não têm mandato, que têm aquele anseio de ter e que têm participado de alguns partidos e coligações futuras que eles têm até muito voto, mas não conseguem se eleger, né? Então, esses candidatos, eles estão pensando hoje em um partido que ele não tem tanta concorrência. Mas eu tenho dito que todo candidato que vai para uma eleição, que ele não tem voto suficiente, não adianta. Então, você tem que ter voto, seja no partido A ou B ou C, você tem que ter o voto suficiente para ser eleito, né? Há uma certa diferença esse ano, porque não tem coligação. Mas não tem coligação, mas também os partidos vencem a primeira divisão para achar o coeficiente eleitoral, né? Que aqui nós vamos estar na média de 4 mil acima, né? Essa primeira divisão vai ocupar as primeiras vagas que vai estar dentro daquele coeficiente. Após essa divisão, terá a segunda divisão para poder alcançar a maior média. E a maior média, as maiores médias dos partidos, vão estar ocupando aquelas vagas que estão sem ocupar. E pode-se acontecer que o partido que não atingiu o coeficiente, ele pode também participar da segunda divisão para a maior média. É o caso de você, por exemplo, você tem 4 mil votos, o coeficiente eleitoral seja 4.200 votos, você tem a 4 mil, né, o partido atinge 4 mil, ele vai para a primeira divisão, ele não faz nenhum. Mas na segunda divisão ele pode alcançar pela maior média, entendeu? Ele pode fazer um vereador. Isso não era permitido no passado, porque tinha as coligações, então não alcançou o coeficiente e ele automaticamente estava fora. Mas, vereador, eu acho muito justo, até porque eu vi aqui em Barreiras já aconteceu o caso de um vereador ter 1.200 votos, o outro com 600 tomou posse. E isso fere
no meu entendimento, fere frontalmente o princípio constitucional de que a representatividade é pela maioria. Então, nesse caso, foi muito bom. Eu acho que corrigiu aí realmente uma injustiça para alguém que tem 1.200 votos, o outro ter 600 possa e o outro não. Com certeza, porque aquele que teve 1.200, 1.300 votos, com certeza tinha mais pessoas querendo que ele fosse um representante. Exatamente, então, exatamente. É justo que ele hoje seja um representante, seja um legislador, porque o povo votou nele. Aquele que teve 600 votos, que entrou através da coligação, que favorecia essa questão, hoje vai ser um pouco mais difícil. O senhor tem sido um parlamentar que tem tido uma coerência muito grande no parlamento, nas suas colocações e tal. Como é a sua relação com os outros pares? Eu tenho feito o possível para a gente poder ter um bom relacionamento. Eu acho que ela é muito boa na medida do possível. Eu não tenho nenhum tipo de diferença com nenhum parlamentar, desde o meu primeiro mandato até hoje. Todos que tiveram como situação oposição, eu sempre tentei fazer o melhor possível, porque dentro da casa, nas discussões do projeto, cada um tem a sua ideia política diferente, sua posição diferente, mas nós somos seres humanos, somos cidadãos, moradores da cidade de Barreiras, e que após aquilo ali nós vamos continuar sendo as mesmas pessoas ocupantes aqui da cidade de Barreiras, um cidadão, e que a questão política ela tem que ser discutida sim, tem que ter os posicionamentos diferentes sim, dentro do parlamento, lá dentro da Casa Legislativa. Fora nós somos cidadãos e temos que ter esse bom relacionamento, e eu faço até assim uma fala na seguinte forma, de que isso tudo é passageiro, entendeu? Isso vai passar. Claro. Após isso... O senhor está vereador e não é vereador. Entendeu? Isso vai passar. Então a gente tem que ter essa lembrança, a gente tem que ter esse bom relacionamento com todos eles. Estamos falando hoje com o vereador Hipólito. Vamos ao nosso intervalo, voltamos daqui a pouquinho.